Hoje damos início a uma série de programas que tem por objetivo resgatar a nossa memória. Neste espaço, vamos relembrar de casos que marcaram a história de Mato Grosso do Sul. Fatos, ora polêmicos, ora curiosos, policiais, mistérios. Tudo isso narrado de uma maneira peculiar, de uma forma que você nunca viu. E a primeira história perdida envolve o caso de um homem que criou um verdadeiro grupo de extermínio aqui em Campo Grande, que pode ter dado cabo à vida de mais de 20 pessoas. Vamos conhecer Luiz Alves Martins Filho. O Nando, chamado Justiceiro, ele matava e enterrava quem considerava como criminoso. E para relembrar desse caso, voltamos à espécie de cemitério clandestino criado pelo grupo de extermínio, com o policial que acompanhou o caso e revela detalhes que sequer estão na investigação. Choro? É um choro aqui. Eu tô arrepiando. Eu tô arrepiando também. O que você ouviu? Choro, pô. Choro? É, parece um menino, né? Chorando aqui embaixo. Aqui. Daqui não tem nada. Não, não tem. A chácara aqui mais próxima aqui, acho que tá o quê? Uns 400 metros, mas parece que foi aqui do lado do carro. E bem aqui na parte de baixo, aqui onde que a gente não localiza, é onde está o menino Eduardinho, que nós localizamos, que ele tem 14 anos, na época do fato. Meu Deus. Rua Lise Rose, Jardim Veraneio, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Voltar aqui é como reviver a história daquele que foi o chefe do maior grupo de extermínio que já existiu aqui em Campo Grande, aqui em Mato Grosso do Sul. Estar neste local é estar em uma espécie de cemitério clandestino, criado com o único intuito de esconder corpos. E é isso que deixa o caso mais intrigante. O choro ouvido veio bem de onde supostamente está enterrado o menino Eduardo, que momentos antes o policial havia revelado. Os restos mortais dele e de outra das vítimas ainda não foram encontrados. Aqui era o aterro sanitário, que quando nós viemos a outra vez, ele indicou 2 corpos aqui. Da Malu, que ele falou que quando ele jogou, eles tinham tirado o aterro vermelho, né? Que é o arenito, tinha tirado, tinha ficado um buraco, e do Eduardinho ele colocou mais para a esquerda aqui, descendo também. Só que quando ele indicou para a gente, o aterro já tinha sido tampado. Ele já tinha sido colocado por cima mais ou menos uns 15 metros de aterro que traz da cidade, e era um local de, como eles tiraram o arenito para tampar o buraco. Então tem 2 corpos que não foram encontrados ainda? 2 corpos que não foram localizados exatamente nesse local, que é da Malu, que é a Maria Aparecida, e do Eduardinho, que é o Eduardo. Você acha que podem ter mais do que as vítimas que foram identificadas? Eu acredito que o Nando deve ter umas 6 ou 7 vítimas que tinha suspeitado. Nós tínhamos suspeitado homicídios na época do setor desaparecidos, que não foi identificada, que provavelmente também esteja nesse rol de vítimas dele. Nesta entrevista exclusiva, Nando falou sobre por que matou o menino. Eu matei o Eduardo por causa disso. Só por causa de garrafa de vaselina? Garrafa, motor, fio das minhas maquinárias que ficavam no tempo. Era simplesmente assim. Em meados de 2011, Nando e outros comparsas que eram esporádicos, cada um era chamado para um crime, se juntaram para fazer o que eles chamavam de limpeza. Nós não aguentava mais ser roubado na vila. E roubando os velhinhos, e velho de muleta que quase não enxerga. Aí uma casa de um amigo meu foi roubado 4 vezes, aí nós já começamos a agir. Fui convidado. Foi então que sempre que ocorria
um pequeno furto ou roubos no bairro Danúbio Azul, em Campo Grande, o grupo agia. As vítimas eram atraídas para este local, com a promessa de usar drogas ou cometer pequenos delitos. Era o momento em que eram mortos. Aí chegava lá no mato, nós falava para eles: ó, você tá aqui por causa que você roubou isso, roubou aquilo, roubou o bujão do velhinho. E daí a gente ia e fazia o serviço. Nando era sempre o executor. As vítimas eram mortas do mesmo jeito, enforcadas com uma corda. Tremia os pés e já morria. Quanto tempo? Uns 4 minutos, 5 minutos, apertando o pescoço. E é aqui que surge mais uma história horripilante. O investigador, que trabalhou 10 anos na Delegacia de Homicídios, que junto com a Delegacia da Infância e Juventude fizeram as investigações, revela com exclusividade detalhes macabros dos crimes. Ele tratava como cemitério, e a sensação que a gente tem quando vem aqui dá a impressão que a gente tem uma percepção mais detalhada do tipo de crime, é que nesse local ainda existe, vamos dizer assim, em outras palavras, para quem acredita e em sensibilidades, existe alguma coisa que diz, que remete, que existe alguém aqui ainda que precisava ser encontrado. Infelizmente nós não logramos encontrar na época. Éder lembra que em depoimento, os comparsas de Nando disseram que instantes antes de serem mortas, 4 ou 5 das vítimas disseram terem visto uma espécie de entidade que saía do meio do mato. Das vítimas que ele trazia para cá, todas ele oferecia alguma coisa. Ou ele oferecia uma droga, ou ele dizia que ia a roubar alguma chácara aqui para trazer as vítimas até aqui. E a maioria delas era usuário de droga. Então, das que eram usuário de droga, ele trazia, parava o carro mais ou menos nesse perímetro aqui, como era, aqui era bem fofo, areia, e onde ele escolhia um local para executar a vítima. E os comparsas dele narraram que das 4 ou 5 vítimas, das 13, tirando as que nós localizamos, narraram para eles lá na hora, no momento que eles estavam ali usando droga, quando o Nando colocava, passava a droga, ele visualizava, olhava para o mato, para dentro do mato, e eles diziam: tem um cara de capuz ali, preto, olhando para mim, ele está querendo me atacar, ele vai me matar, ele está olhando para mim. Eles falavam que era uma figura de um homem com um capuz preto sobre a cabeça e dizia que ia atacar eles. E nessa situação, logo em seguida, a questão de 2, 3 minutos, o Nando já chegava atrás da vítima e passava a corda e já enforcava a vítima onde ele executava, porque ele não executava com faca e nem com tiro, era com corda, e aí as vítimas eram executadas naquele momento. E daqui a pouco, como o Nando enterrava as vítimas e por quê? Depois que ele executava, ele ficava de joelho, ele dizia algumas palavras, ele fazia tipo uma oferenda da vítima. Nós acompanhamos a história daquele que é o maior serial killer da história de Mato Grosso do Sul. O homem que criou um verdadeiro grupo de extermínio. Nando, como era conhecido, e vimos no bloco anterior, atraía as vítimas que ele considerava como criminosos, chamava para usar drogas, momento em que cometia os assassinatos. Quantas vítimas? Quem eram? Como eram assassinadas? Nando foi julgado por 15 assassinatos. De um 16º crime, ele foi inocentado porque não teria agido diretamente e não havia provas suficientes para condenação. Mas podem haver muitas outras vítimas. Você acha que podem ter mais do que as vítimas que foram identificadas? Eu acredito que o Nando deve ter umas 6 ou 7 vítimas que tinha suspeitado. Nós tínhamos suspeitado homicídios na época do setor desaparecidos, que não foi identificada, que provavelmente também esteja nesse rol de vítimas dele. O policial, que foi um dos que permaneceu mais tempo com o serial killer, lembra que após matar as vítimas, comparsas revelaram que Nando fazia uma espécie de ritual. Depois que ele executava, ele ficava de joelho, ele dizia algumas palavras, ele fazia tipo uma oferenda da vítima. E a gente não sabia se essa oferenda era referente a
essa suposta aparição que as vítimas viam, ou se tinha alguma coisa ligada a algum intuito que ele tinha de oferecer essa alma para alguém, para algum tipo de entidade, né? Então essas praticamente são algumas peculiaridades que tinha no caso dele, no comportamento dele, da forma que ele agia. A aparição que foi mencionada no bloco anterior, supostamente uma entidade com um capuz preto, foi vista por algumas vítimas antes de serem executadas, enforcadas com uma corda. Elas gritaram que tal vulto saía do meio deste matagal para atacá-las. Instantes depois, Nando cometia os crimes. Mas o que ele fazia com os corpos? Nando cavava covas estreitas neste local e enterrava todos da mesma forma, de cabeça para baixo. A questão ritualística parece tão evidente que tem certa vez que ele chegou a desenterrar e retirar a cabeça de uma das vítimas e enterrar em outro local. Acho que depois de uns 3 anos eu fui lá e arranquei a cabeça dele. Pois aonde? Coloquei num lugar ali, aonde que eu matei o outro. Por que você fez isso? Para mostrar para a sociedade que esses ladrãozinhos que ficam roubando compra, sacolão de pobre, não pode. Se eles quiserem roubar, eles vão roubar. Não tem direito de roubar nem do rico. O senhor entendeu? Não tem direito de roubar nem do rico. O investigador de polícia ainda revela um fato marcante dos depoimentos do serial killer. Em alguns momentos, quando ia narrar o que tinha feito, parecia que ele conversava com alguém que estaria do lado dele. Nós ficamos, eu e o escrivão Luciano, nós ficamos com ele 15 dias praticamente, e a gente ficava 8 horas por dia ouvindo ele. Como ele oscilava o ânimo dele, às vezes ele ria, às vezes ele chorava, às vezes ele conversava tranquilo. E às vezes a gente estava ouvindo ele fala, não, isso aqui não é dessa forma, eu matei dessa forma aqui. A forma que o outro participante falou, ele se equivocou que essa foi com a outra vítima. E às vezes ele olhava para o lado assim, aí ele fala, não vou falar isso. A gente estranhava, né, mas não vou falar isso. Aí ele dizia, não vou dizer isso. Por alguma coisa que estava do lado, acho que soprava no ouvido dele, ou no imaginário dele, ele dizia dessa forma, que ele não ia falar. Não, foi dessa forma que eu falei. Aí ele começava a entrar em um conflito com ele mesmo, olhando para o lado, dando a impressão que alguma coisa ou alguma ideia vinha do lado. Nando demonstrava frieza, agiu por 5 ou 6 anos e conseguiu manter o anonimato. O caso só foi descoberto no final de 2016 com o desaparecimento de um adolescente que foi denunciado à Polícia Civil de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Na época, a Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude começou os trabalhos e acionou a Delegacia de Homicídios, que tem um setor especializado em desaparecimentos. Ao seguir o rastro de uso e tráfico de drogas, se chegou a Nando. No começo, ele negou, mas depois chegou a mostrar uma memória fotográfica ao nomear as vítimas. Daniel, Alemão, Flávio, Eduardo, Malu, Aline, a James, o Alex, Larissa e o outro que o Jair enterrou, que eu ficava com o sobrinho dele, e o Alessandro que a menina enterrou. Na época, um fato que não foi divulgado é que Nando chegou a um ponto em que não queria mais colaborar com a polícia, queria falar com um jornalista. Eu fui chamado pelo policial que fez a investigação. Após uma longa conversa com o serial killer, ele novamente voltou a colaborar e informar onde estavam os corpos. E aí surge uma outra questão. Onde eram enterrados? Onde ficava o cemitério clandestino? Por que Nando sabia exatamente onde enterrou cada vítima? Olha, para muita gente eu não sou um assassino, eu fiz uma limpeza na vila. Hoje, no programa Histórias Perdidas, acompanhamos a trajetória do serial killer, que formou um grupo de extermínio. Eles matavam pessoas que consideravam como criminosos, adolescentes, homens, mulheres, pessoas que cometiam pequenos delitos, como por exemplo, pequenos furtos. Eram atraídas por meio da mata e executados enforcados. Depois, Nando os enterrava. Mas onde tudo isso acontecia? O
O bairro Danúbio Azul fica na região norte de Campo Grande. A vila, por assim dizer, é pequena e aparentemente pacata. O movimento é tranquilo, parece muito com o clima de uma cidade pequena. Mas em meados de 2011, tudo começou a mudar. Pessoas começaram a desaparecer, mas ninguém denunciava. Alguns dizem que era porque quem sumia, de alguma forma, não fazia falta. Outros porque não tinham parentes, ou tinham, mas viviam à margem da sociedade. Afinal, foram 6 anos de quase 20 mortes confirmadas sem ninguém falar nada. Isso em um bairro que tem algo em torno de 1 hectare de área, região bem pequena em que todos se conhecem. Ou seria medo de serem a próxima vítima? Nando, nesta entrevista exclusiva, mostra por que era temido. Você se acha um bandido? Não. Você se acha um assassino? Olha, para muita gente eu não sou um assassino, eu fiz uma limpeza na vila. Nando teve uma infância de muitos traumas. Foi violentado várias vezes enquanto criança e aos 11 anos presenciou o padrasto matar a mãe e 2 irmãos a facadas. Em 1996, foi preso acusado de atentado ao pudor. No presídio, foi brutalmente agredido e perdeu os órgãos genitais. Com atitudes de alguém revoltado, aparentava um homem tranquilo no bairro. Nando ainda colocava a culpa pelas mortes das vítimas nas mães delas. As mães sabem que os filhos estão usando droga, de vez pegar, de vez chamar a polícia para os próprios filhos e internar eles. O serial killer sabia exatamente onde estavam os corpos. Foi quando a polícia descobriu que isso ocorria porque ele tinha uma espécie de ritual. Voltava ao cemitério clandestino rotineiramente para fazer uma espécie de prece e percorria todo o local. Passava por onde estavam os restos mortais de todas as vítimas. 14 ossadas foram encontradas. 2 de vítimas não identificadas, pois eram moradores de rua. 2 ainda podem ter permanecido aqui ou até foram retiradas, porque no local onde foram enterradas foi formado um aterro de entulhos e daqui foram retirados materiais para nivelamento de terrenos e ruas de Campo Grande. Foram meses de escavações até que a maioria dos restos mortais fossem encontrados. Em 2018, começaram os julgamentos de Nando, condenado por 15 assassinatos. Ele cumpre em regime fechado uma pena somada de 175 anos de prisão. Nesta postagem do SBT-MS, que mostra a entrevista exclusiva com ele, há quase 1 milhão de visualizações e quase 700 comentários. Chama a atenção que a grande maioria vangloria o serial killer. Alguns pedem liberdade, outros o chamam de herói. História de dor, sofrimento, violência, tudo isso com uma pitada de mistério e do sobrenatural. E esta foi a nossa primeira história perdida. E você também tem uma história perdida e quer contar pra gente? Entre em contato com o nosso WhatsApp. Afinal, todos temos histórias que precisam ser contadas, rememoradas. Siga também nosso canal no YouTube. Voltamos na semana que vem com muito mais. Até!